Com o objetivo de reduzir a dependência externa do Brasil, o ministro do Desenvolvimento e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, criou um grupo de trabalho para revisar o Plano Nacional de Fertilizantes. Como cerca de 85% dos insumos utilizados no Brasil são importados, essa situação deixa o país suscetível a riscos de desabastecimento, em casos de crises envolvendo países de origem. E sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Solos e assessor da Presidência da República, o José Carlos Polidoro. Boa tarde, José. Obrigada aqui pela sua participação. Eu acho que você está com o seu mic mutado. Você pode desmutar. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Canal Rural com vocês. Eu gostaria que você detalhasse melhor, esse grupo de trabalho criado essa semana e explicasse a importância disso para o avanço do setor de fertilizantes. Perfeito. O novo conselho, a nova configuração do Conselho Nacional de Fertilizantes, que foi publicada por um decreto presidencial em maio, com a presidência do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ela tem novos atores, como a Petrobras, Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Confederação Nacional da Indústria, que na primeira fase da criação do Plano Nacional de Fertilizantes, quando ele foi concebido no ano passado, não participaram. Então, esses atores são muito importantes serem ouvidos, e nós vamos, então, fazer essa revisão para melhorar ainda mais o plano de metas e ações que foi concebido na primeira etapa do Plano Nacional de Fertilizantes. Porque essa pauta, agora, no governo Lula, ela está como uma grande prioridade, em toda essa programação da transição ecológica do país, da base da economia verde para o desenvolvimento de todo o país, E, portanto, nós vamos aí trabalhar basicamente nas mesmas diretrizes, que nós estipulamos no plano, mas nós temos que revisar, principalmente trazendo mais metas que têm a ver com a transição energética, de toda a economia brasileira que se inicia e da economia mundial também. E o Confert, que a gente está aqui até mencionando, na sua opinião, quais que são as principais ações necessárias para atingir todos os objetivos desse projeto? Olha, nós temos clareza que nós investir em ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade ambiental é fundamental, porque o Brasil não importa só 85% dos fertilizantes, ele importa mais de 90% das tecnologias. E essa dependência tecnológica é tão perigosa para qualquer país, para que possa travar o seu desenvolvimento das cadeias produtivas e, consequentemente, da economia e da sociedade, quanto a falta do próprio produto, A outra diretriz muito forte que nós vamos reforçar agora na revisão tem a ver com a competitividade, o ambiente de negócios, Nós realmente tínhamos problemas, por exemplo, com uma imperfeição do mercado brasileiro que dispensava de tributação os fertilizantes importados e tributava pesadamente os fertilizantes nacionais. Isso ocasionou um encolhimento da indústria brasileira em 30% nos últimos 20 anos. A competitividade ficou muito baixa. Além do mais, nós precisamos de melhorar o ambiente de negócio no que diz respeito a crédito para esse setor, para o investimento. Nós precisamos melhorar, por exemplo, a burocracia dos licenciamentos ambientais, minerais, etc. Então, isso é uma outra diretriz que nós vamos melhorar muito nessa revisão e principalmente a questão da infraestrutura e logística. Nós ainda vamos importar muitos fertilizantes, nós não queremos produzir 100% do fertilizante que nós consumimos, porque é uma commodity internacional. Não é inteligente fazer isso. Nós vamos, então, nossa meta no Plano Nacional de Fertilizantes é produzir, em 2050, estar produzindo metade ou um pouco mais da metade do que nós vamos consumir. Então, nós vamos importar 30, 40 milhões de toneladas daqui a alguns anos, já importamos muito, mas hoje entra 70% por dois portos, é transportado por rodovia, o custo do fertilizante, pelo fato de ter filas de navios em 2 portos apenas do país, aumenta muito para o produtor rural. Então, isso é um problema que o Brasil tem que enfrentar de frente
porque sem fertilizantes nós não temos a produção agrícola e nós não teremos o agronegócio. E foi muito difícil chegar até aqui sem um Plano Nacional de Fertilizantes. Com certeza. José, um outro grupo criado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin vai ser responsável por elaborar a proposta de implementar um centro de excelência em fertilizantes e nutrição de plantas. É possível dizer agora qual que é o real potencial produtivo de fertilizantes no Brasil? Sim, olha, com as tecnologias que nós já temos hoje e a disponibilidade de matéria-prima e o conhecimento que o Brasil tem, nós contamos que vamos chegar a produzir a metade do que nós consumiremos em 2050 e nós dobraremos o nosso consumo se continuarmos aumentando como foi nos últimos 4 anos, com a tecnologia que já existe. Isso trará para o Brasil um investimento de mais de 60 bilhões de dólares. Se nós tivermos o Centro de Excelência em Fertilizantes funcionando conforme está planejado, no modelo público-privado moderno, em que nós teremos um impulsionamento da cadeia produtiva, esses investimentos podem ultrapassar facilmente os 100 bilhões de dólares. E o mais importante, as tecnologias que nós vamos desenvolver, elas são mais adaptadas ao mundo tropical da agricultura, né? Porque nós importamos essa tecnologia que veio do hemisfério norte. Lá a agricultura, as condições principalmente ambientais para produzir os alimentos, é completamente diferente. Os fertilizantes não funcionam muito bem aqui no Brasil. Nós temos perdas significativas que só poderão ser evitadas se nós tivermos tecnologia tropical. E, por fim, nesse aspecto do Centro de Excelência em Fertilizantes, eu estou hoje em Luanda, em Angola, numa missão oficial aqui do nosso governo, representando o Ministério da Agricultura. O que fizermos no Brasil nesse aspecto servirá não só para o Brasil, mas para os países da América do Sul e também para os países da África que enfrentam a dependência externa de fertilizante, tal como o Brasil. Tá certo, José. Bom trabalho para você aí em Luanda. Rumo a produzirmos, então, 50% de tudo que consumimos até 2050. Meta que não está no condicional, como você mesmo colocou. Está aí uma meta para o nosso futuro. Obrigada e uma boa viagem aí de volta para você também, quando você estiver voltando para o Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todos aí no Brasil.